Ele fez a razão critério de verdade e afirmou que as sensações não são exatas. Suas palavras são: não deixes que o hábito reiterado te leve à força por esse caminho. Nem sejas governado pelo olho sem objetivo, pelo ouvido que ecoa e pela língua, mas julga com razão a prova muito contestada. Sobre Parmênides, Diógenes Laércio. O grande filósofo pré-socrático Parmênides já mostra o que veio. Conhecido como criador da metafísica, elaborou a sua reflexão sobre as coisas enquanto coisa, ou como entes. O seu método buscava chegar no pensamento que foi percebido por ele numa unidade com o ser. Olá, eu sou Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras aprenderemos sobre Parmênides, o filósofo pré-socrático mais importante. E ao final do vídeo, clique para que você possa pegar o seu presente e ter uma vida filosófica, a filosofia como estilo de vida. Parmênides foi discípulo de um filósofo pitagórico chamado Anemias. E, segundo Diógenes Laércio, Parmênides viveu uma vida pitagórica, a filosofia na prática. Ele era de uma família ilustre e muito rico. Foi o primeiro a afirmar que a Terra era esférica e que está no centro do universo. Os primeiros pré-socráticos perceberam claramente que a natureza parece participar do caráter racional da mente humana. Fazendo o objeto da contemplação intelectual, utilizavam-se desta contemplação da natureza como uma forma de educação da inteligência humana. Os pitagóricos foram muito mais longe ao postular que o princípio que rege o mundo não é material. Nem água, nem molécula, nem átomo algum poderia ser jamais a essência da natureza, mas sim essa aparente participação de uma natureza racional. Porém, Parmênides, observando a natureza, foi mais longe que os seus antecessores. Primeira lição: é preciso que tudo aprendas. E da verdade bem redonda o sólido coração, e dos mortais as opiniões, em que não há certeza veraz, ademais, admitir a existência das aparências, que em tudo indaga em todos os sentidos. Parmênides apresenta esta e outras colocações semelhantes depois de uma introdução poética. Numa carruagem, puxada por cavalos, avança o poeta pelo caminho da deusa, guiando-no as filhas do sol, que afastam os véus de seus rostos e deixam a morada da noite, guardada pela justiça. A deusa saúda Parmênides e diz que precisa conhecer tanto o coração inquebrantável da verdade, como as opiniões dos mortais. Além do aspecto poético, podemos interpretá-la como algo mais do que uma formalidade poética. Nesse sentido, a carruagem seria a própria inteligência de Parmênides, que se prepara para a reflexão e atividade intelectual. Os cavalos, capazes de levá-lo para onde o coração pedisse, são os desejos do filósofo que, se alcançar a compreensão a respeito do assunto ao qual sua inteligência se aplica. Quando esse desejo ou interesse é intenso, ele arrasta consigo a atividade intelectual na direção desejada, tal como uma carruagem puxada por muitos cavalos. A morada dos deuses, isto é, o ponto de chegada da carruagem, é a clareza da mente obtida quando ela compreende os princípios que governam o assunto examinado. Pode ser que Parmênides chamasse essa compreensão dos princípios como a morada dos deuses, porque costumava se associar aos deuses ou a Deus ser o princípio de todas as coisas. Seja como for, o fato é que, chegando à morada dos deuses, Parmênides declara em seguida, nos fragmentos restantes, ter sido instruído por eles nos primeiros princípios da investigação filosófica. Isso mostra que Parmênides estava habituado ao trabalho da inteligência, e não só, mas ao que nós, da Escola de Pensadores, chamamos de contemplação intelectual. É possível interpretar essa introdução desse modo porque a alusão aos cavalos que nos levam à carruagem, onde o coração pedisse. Isso é natural quando o trabalho da inteligência se une a um componente afetivo. A atividade da inteligência pode passar naturalmente do raciocínio para a contemplação. Isso era bem familiar entre os filósofos clássicos. Ele é menos familiar hoje, porque não há uma educação da inteligência como a finalidade dela mesma. A educação da inteligência é hoje usada pela sociedade para a produção de bens e serviço. No sistema educacional atualmente vigente,
O enobrecimento da inteligência, quando se dá, não se dá senão em função de outro objetivo realmente pretendido. Como tais objetivos, porém, são geralmente muito limitados, o resultado é, naturalmente, o que os educandos não terem familiaridade senão com atividades da inteligência igualmente muito limitadas. Segunda lição. De fato, o mesmo é o pensar e o ser. Ao que tudo indica, com isso ele quis dizer que a estrutura dos seres reais e a estrutura do pensamento são exatamente a mesma coisa. Dizer que a estrutura dos seres reais e a estrutura do pensamento são exatamente a mesma coisa significa dizer que as leis fundamentais que regem os seres reais e as leis fundamentais que regem o pensamento são exatamente os mesmos. Ou seja, o que é impossível para o pensamento enquanto pensamento é impossível para os seres enquanto seres e vice-versa. Impossível ao pensamento é aquilo que envolve uma íntima contradição lógica. Contradição lógica é alguma coisa impensável. Por exemplo, 2 mais 2 ser igual a 5, ou a soma dos ângulos internos de um triângulo ser maior que 180 graus. Uma coisa ser e não ser a mesma coisa ao mesmo tempo é uma contradição lógica. Todas essas contradições que nunca foram vistas no mundo real podem ser consideradas como fatos evidentes sem tantas explicações. Se algo tem uma contradição lógica, torna-se ininteligível por causa deste motivo. Isso é uma propriedade do mundo do pensamento. Ou seja, há certas coisas que não são possíveis no mundo do pensamento, não por incapacidade, mas por serem impossíveis em si mesmas. É impossível agora e impossível para sempre. O ponto é, se no mundo do pensamento não é possível, ok, então elas poderiam existir no mundo real, certo? No entanto, isso não acontece e nunca aconteceu no mundo real. Por que não pode existir alguma coisa que a mente humana seja radicalmente incapaz de compreender? E se esta é uma limitação do mundo da inteligência e apenas do mundo da inteligência? Por que essa limitação parece estar também no mundo real e não só na mente? Para Parmênides, a natureza parece se mostrar como verdadeiramente participante dos mesmos fundamentos da natureza racional. Os pré-socráticos, a natureza é como se fosse dotada de uma participação da natureza inteligente. Mas agora com Parmênides, ele consegue perceber que, em certo sentido, o ser é ao mesmo tempo que o pensar. E com isso, parece que esta interdependência entre natureza e pensamento é mais séria do que pensávamos. No mundo real e no mundo do pensamento, não existem contradições. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Um bezerro não pode nascer e não nascer no mesmo momento, o que significa que o mundo tem um princípio inteligível que é o mesmo princípio do nosso pensamento. Ser e pensar é o mesmo. Por acaso você nunca achou estranho de que, além de você conseguir entender a natureza parece estar completamente pronta para ser compreendida? Estudamos a fotossíntese e percebemos que existe uma razão de ser impressa na folha da árvore e que a inteligibilidade não está sozinha na minha mente, mas ela é completamente compatível com a folha da árvore. Essa contemplação é o que nós da Escola dos Pensadores procuramos ensinar aos nossos alunos como filosofia pode ser um estilo de vida. Clicando agora aqui, você pode também ter uma vida filosófica. Comente qual lição você mais gostou. Nos siga no Instagram. Um grande abraço e até breve.